purgatório é uma exigência da razão e da caridade de Deus por nós. Embora a palavra purgatório não apareça nas Escrituras, foi um termo desenvolvido pela Igreja para descrever um estado de purificação amplamente fundamentado na Sagrada Escritura. Este conceito doutrinário reflete a misericórdia e a justiça divinas, oferecendo às almas uma oportunidade de se purificarem antes de entrarem na presença plena de Deus. A Igreja Católica, desde os seus primórdios, reconhece e reza pelo sufrágio das almas no purgatório. Esta prática remonta ao primeiro século e demonstra uma profunda crença na intercessão e na comunhão dos santos. O purgatório não é um lugar de condenação, mas de esperança e transformação, onde as almas são preparadas para a glória eterna. Assim, a doutrina do purgatório é um testemunho da bondade divina, que nos oferece um caminho de purificação e redenção, reafirmando o amor e a justiça de Deus. Ao compreender esta realidade, somos chamados a aprofundar nossa fé e a orar pelas almas que ainda estão nesse processo de purificação, confiantes na promessa de salvação e vida eterna. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: "No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem no presente século, nem no século futuro." Esta passagem é fundamental para compreendermos a noção do purgatório. Jesus afirma claramente que alguns pecados podem ser perdoados tanto neste mundo quanto no mundo futuro, o que sugere a existência de um estado pós-morte onde a purificação ainda pode ocorrer. A Igreja, ao longo dos séculos, interpretou este ensinamento como uma indicação da necessidade de purificação após a morte para aqueles que morreram em estado de graça, mas que ainda não alcançaram a santidade necessária para entrar na presença de Deus. Este estado de purificação é o que chamamos de purgatório. Santo Agostinho e outros padres da Igreja reforçaram essa ideia, baseando-se na Escritura e na tradição, reconhecendo que a purificação após a morte é uma expressão da misericórdia e justiça divinas. No purgatório, as almas passam por um processo de purificação que, embora doloroso, é repleto de esperança. É um estado temporário e necessário para se libertarem das consequências dos pecados veniais e do apego desordenado ao pecado. A purificação no purgatório é um testemunho da santidade de Deus e da necessidade de estarmos completamente purificados para entrarmos em sua presença. A justiça de Deus exige que toda mancha de pecado seja removida, enquanto sua misericórdia concede às almas a oportunidade de se purificarem. A oração pelos mortos é uma prática antiga e uma demonstração da nossa fé na intercessão dos santos e na comunhão da Igreja. Já no segundo livro dos Macabeus, 12:46, encontramos a prática de rezar pelos mortos para que sejam libertados de seus pecados. Este é um testemunho claro da crença em um estado de purificação após a morte, que foi posteriormente desenvolvido na doutrina do purgatório. Além disso, encontramos evidências desta crença em escritos patrísticos. Santo Agostinho, em suas Confissões, fala sobre a importância de orar pelos mortos e acredita na eficácia dessas orações para aqueles que se encontram em um estado de purificação. Ele menciona a necessidade de oferecer sacrifícios e orações pelos falecidos, um entendimento que reflete a continuidade da fé na purificação após a morte. Santo Gregório Magno também falou sobre o purgatório, enfatizando que, embora o fogo purificador seja doloroso, ele é uma manifestação da misericórdia divina, pois prepara as almas para a visão beatífica. Esta crença é fortalecida pela compreensão de que o purgatório não é uma segunda chance de salvação, mas um processo para aqueles que já estão salvos, mas que necessitam de purificação antes de entrar na glória celestial. A doutrina do purgatório também é um reflexo da interconexão entre a justiça e a misericórdia de Deus. A justiça divina exige a retribuição e a purificação dos pecados, enquanto a misericórdia oferece a oportunidade de purificação e redenção. Este equilíbrio é fundamental para compreender a doutrina do purgatório e sua importância na teologia católica. No purgatório, as almas sofrem de acordo com a gravidade de seus pecados e o grau de seu apego ao pecado. O sofrimento no purgatório é uma expressão do amor de Deus, que deseja purificar cada alma para que possa entrar em sua presença sem mancha. Esse sofrimento, porém, é temporário e sempre acompanhado da esperança de alcançar a plena comunhão com Deus.
A existência do purgatório nos lembra da seriedade do pecado e da necessidade de buscar a santidade em nossa vida terrena. Ela nos incentiva a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e a buscar constantemente a conversão e a purificação. Ao rezar pelas almas no purgatório, participamos do mistério da comunhão dos santos e expressamos nossa caridade fraterna, ajudando nossos irmãos e irmãs a alcançarem a plenitude da vida eterna. A prática de rezar pelos mortos é uma manifestação da nossa fé na ressurreição e na vida eterna. Ela nos conecta com a Igreja triunfante no céu e com a Igreja sofredora no purgatório, criando uma unidade espiritual que transcende a morte. Ao oferecer orações, missas e sacrifícios pelas almas no purgatório, participamos ativamente da obra redentora de Cristo e ajudamos a acelerar sua purificação. A crença no purgatório também reforça a importância dos sacramentos, especialmente da confissão e da Eucaristia, como meios de purificação e santificação. Ao nos confessarmos e recebermos a Eucaristia, somos fortalecidos na graça de Deus e capacitados a viver uma vida de santidade, minimizando a necessidade de purificação após a morte. A doutrina do purgatório nos chama a uma maior consciência da nossa responsabilidade pessoal pela nossa santificação e pela santificação dos outros. Ela nos lembra que, embora a salvação seja um dom gratuito de Deus, somos chamados a cooperar com a graça divina e a buscar constantemente a purificação e a conversão. Esta busca pela santidade é um processo contínuo que se estende além da morte, reafirmando a importância da vida de oração, do arrependimento e da caridade. A crença no purgatório tem raízes profundas nas tradições judaicas do Antigo Testamento. Um dos exemplos mais claros disso é o episódio de Judas Macabeus, que ocorreu cerca de 200 anos antes de Cristo. Este episódio, narrado no segundo livro dos Macabeus, descreve um evento significativo que ecoa a prática de interceder pelos mortos. Durante uma batalha, alguns soldados judeus foram encontrados mortos, e sob suas roupas foram descobertos objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia. Esses objetos eram proibidos pela lei de Moisés, revelando que os soldados tinham cometido um pecado grave. Reconhecendo a seriedade da situação e a necessidade de expiação, Judas Macabeus organizou uma coleta para oferecer um sacrifício pelos pecados desses soldados em Jerusalém. A narração diz: então encontraram debaixo da túnica de cada um dos mortos objetos consagrados aos ídolos de Jâmnia, coisas proibidas pela lei dos judeus. Ficou assim evidente a todos que haviam tombado por aquele motivo, puseram-se em oração, implorando que o pecado cometido encontrasse completo perdão. Este gesto de Judas Macabeus não foi apenas um ato de compaixão, mas uma demonstração de fé na ressurreição e na vida após a morte. Ele acreditava que as orações e os sacrifícios podiam interceder em favor dos falecidos, ajudando-os a alcançar o perdão pelos seus pecados. Este é um conceito que ressoa fortemente com a doutrina do purgatório, onde as almas são purificadas dos pecados veniais e da culpa remanescente antes de entrarem na presença de Deus. Judas Macabeus ajuntou cerca de 2.000 dracmas de prata para que fosse oferecido um sacrifício propiciatório em Jerusalém. Este ato de reunir recursos para um sacrifício expiatório reflete uma compreensão profunda da importância da intercessão pelos mortos. Com ação tão bela e nobre, ele tinha em consideração a ressurreição, porque se não cresce na ressurreição dos mortos, teria sido coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Além disso, considerava a magnífica recompensa que está reservada àqueles que adormecem com sentimentos de piedade. Santo e pio pensamento. Por isso, mandou oferecer o sacrifício expiatório, para que os mortos fossem absolvidos do pecado. Esmecena 39:45. Este episódio sublinha a continuidade da fé na intercessão pelos mortos desde o Antigo Testamento até o desenvolvimento da doutrina cristã do purgatório. A ação de Judas Macabeus ilustra a crença de que os vivos podem auxiliar os falecidos através de orações e sacrifícios, uma prática que foi adotada e expandida pela Igreja Católica. Através da oração pelos mortos, expressamos nossa fé na comunhão dos santos e na misericórdia de Deus, que oferece a possibilidade de purificação e redenção, mesmo após a morte. A crença na ressurreição e na vida eterna é central para a fé cristã, e a doutrina do purgatório reafirma essa esperança. Ao reconhecer que alguns pecados podem ser perdoados no mundo futuro, como indicado por Jesus em Mateus 12:31,
Somos chamados a viver uma vida de arrependimento, oração e caridade. A intercessão pelos mortos, como praticada por Judas Macabeus, nos convida a participar ativamente na obra redentora de Cristo, ajudando nossos irmãos e irmãs a alcançar a plenitude da vida com Deus. Os ensinamentos de São Paulo fornecem uma base sólida para a compreensão da realidade do purgatório pela Igreja. Em sua primeira carta aos Coríntios, São Paulo usa uma metáfora poderosa para descrever o julgamento das obras dos fiéis. Ele fala de pessoas que constroem sobre o fundamento de Jesus Cristo, utilizando materiais de diferentes qualidades. Alguns escolhem materiais preciosos e resistentes ao fogo, como ouro, prata e pedras preciosas, enquanto outros usam materiais perecíveis, como palha e madeira. São Paulo deixa claro que todos esses construtores são fiéis a Cristo, mas há uma diferença significativa na qualidade de suas obras. Alguns demonstram zelo e fervor, dedicando-se com amor e devoção, enquanto outros são mais tíbios e relutantes em sua fé. Ele apresenta o juízo de Deus sob a imagem do fogo, que prova a qualidade das obras de cada um. Essa imagem é crucial para entender a doutrina do purgatório. Segundo São Paulo, se a obra de alguém resistir ao fogo, esse indivíduo receberá uma recompensa. Isso se refere aos que, com suas boas obras e fé ardente, construíram algo duradouro sobre o fundamento de Cristo. No entanto, se a obra não resistir ao fogo, seu autor sofrerá uma pena, mas não será condenado eternamente. O texto afirma que o trabalhador se salvará, mas como que através do fogo, ou seja, ele será salvo, mas passará por um processo de purificação doloroso. Essa passagem é essencial para a compreensão do purgatório, pois mostra que, embora alguém possa ser salvo, pode ainda precisar de purificação para se tornar digno da presença de Deus. A ideia de sofrer detrimento reflete o sofrimento das almas no purgatório, que não é uma punição eterna, mas uma purificação necessária. Esse sofrimento purificador é o fogo que consome as impurezas e imperfeições das almas, preparando-as para a glória do céu. A metáfora do fogo usada por São Paulo alude à natureza purificadora do purgatório. Assim como o ouro é refinado pelo fogo para remover suas impurezas, as almas no purgatório são purificadas através de um processo doloroso, mas necessário, para alcançar a santidade necessária para entrar na presença de Deus. Este processo de purificação é um ato de misericórdia divina, permitindo que as almas imperfeitas sejam transformadas e preparadas para a vida eterna. A doutrina do purgatório, baseada nas Escrituras e na tradição, é uma expressão do amor e da justiça de Deus. Deus deseja que todos os seus filhos alcancem a perfeição e a santidade, e o purgatório é um meio pelo qual aqueles que não estão totalmente purificados na hora da morte podem alcançar essa santidade. Este ensinamento reflete a crença de que a salvação é um processo contínuo que pode se estender além desta vida terrena. O entendimento de São Paulo sobre o juízo de Deus através do fogo também nos chama a responsabilidade de viver uma vida de fé genuína e fervorosa. Somos convidados a construir nossas vidas com materiais preciosos, praticando boas obras, vivendo de acordo com os mandamentos de Cristo e buscando a santidade. A metáfora da construção nos lembra que nossas ações nesta vida têm consequências eternas e que devemos nos esforçar para viver de maneira que resista ao teste do fogo divino. Na passagem de Lucas 12, 45-48, Jesus utiliza uma parábola para ilustrar a responsabilidade dos servos em relação à vontade do seu Senhor. Nesta narrativa encontramos uma imagem nítida do purgatório. Jesus fala sobre um administrador que, ao pensar que seu senhor tardará a voltar, começa a abusar de sua posição, espancando os servos e as servas e entregando-se a excessos. Quando o senhor retorna inesperadamente, ele castiga severamente aquele servo infiel, tratando-o como um incrédulo. Jesus então diferencia entre dois tipos de servos. Aquele que conhece a vontade do seu senhor, mas desobedece, será castigado com muitos golpes, enquanto aquele que, por ignorância, comete erros, receberá menos golpes. Esta parábola sublinha a importância da obediência à vontade de Deus e a seriedade das consequências da desobediência, mas também revela a justiça de Deus em ajustar a pena à gravidade da culpa e ao conhecimento do servo. A Igreja vê nesta passagem uma referência clara ao purgatório. Este estado pós-morte é onde os pouco fiéis são purificados. Aqueles que, embora pertencendo ao povo de Deus, ainda carregam consigo imperfeições e pecados veniais, necessitam passar por um processo de purificação
antes de entrar na plenitude da presença divina. O conceito de ser açoitado com numerosos golpes, ou açoitado com poucos golpes, reflete a justiça de Deus, que considera tanto a gravidade dos pecados cometidos, quanto o conhecimento e a intenção do pecador. Isso implica que após a morte, há um processo pelo qual as almas são purificadas das suas imperfeições, de acordo com a sua responsabilidade e consciência do pecado. Essa purificação é necessária, porque para estar na presença de Deus é preciso estar livre de toda mancha de pecado. O purgatório, então, é um estado de misericórdia divina, onde as almas que morreram em estado de graça, mas ainda necessitam de purificação, são preparadas para a visão beatífica. Esta doutrina ressalta a infinita justiça e misericórdia de Deus, que deseja a salvação de todos, mas também a santidade completa de cada alma. As palavras de Jesus nesta parábola são um chamado à vigilância e à fidelidade. Somos convidados a viver de acordo com a vontade de Deus, conscientes de que seremos chamados a prestar contas das nossas ações. Esta passagem nos lembra que a negligência e o abuso de nossas responsabilidades espirituais terão consequências, mas também que há esperança de redenção e purificação para aqueles que, mesmo imperfeitos, buscam a Deus com sinceridade. A doutrina do purgatório, então, não apenas nos alerta sobre as consequências do pecado, mas também nos oferece uma perspectiva de esperança e misericórdia. Deus, em sua infinita bondade, oferece um caminho de purificação para aqueles que ainda não estão totalmente preparados para a glória celestial. Este processo, embora doloroso, é uma expressão do amor de Deus, que deseja que todos sejam perfeitos como Ele é perfeito. Portanto, somos chamados a viver com zelo e fervor, a confessar nossos pecados e a buscar a santidade em nossas vidas. As orações e os sacrifícios pelos falecidos são formas de exercer a caridade cristã, ajudando as almas do purgatório em seu caminho de purificação. A compreensão do purgatório nos lembra da seriedade do pecado e da necessidade constante de conversão e crescimento espiritual. Outra passagem bíblica que dá margem a pensar no purgatório é a de Lucas 12, 58 e 59. Ora, quando fores com o teu adversário ao magistrado, fazer o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Digo-te, não sairás dali, até pagares o último centavo. Esta passagem é rica em simbolismo e tem sido interpretada pela Igreja como uma referência ao purgatório, um lugar ou estado onde as almas são purificadas antes de entrarem na presença de Deus. Jesus aqui está dando um conselho prático sobre a importância de resolver disputas antes que elas cheguem a um tribunal. Mas a interpretação espiritual desse conselho tem implicações mais profundas. O magistrado pode ser visto como Deus, o juiz como Cristo, e o executor como o anjo da justiça que administra a punição. A prisão simboliza o purgatório, onde as almas que ainda têm dívidas espirituais a pagar são purificadas até que cada centavo seja quitado. A expressão "não sairás dali, até pagares o último centavo" sugere um tempo de purificação limitado e temporário. No purgatório, as almas espiam os pecados veniais e as consequências temporais dos pecados já perdoados, algo que é necessário para alcançar a pureza necessária para entrar no céu. Essa purificação é dolorosa, mas é uma expressão da misericórdia de Deus, que deseja que todas as almas sejam perfeitamente purificadas para desfrutar da eterna bem-aventurança com Ele. A metáfora de estar em uma prisão até pagar a última dívida indica que há um fim para esse período de purificação, que, embora doloroso, é finito. Isso contrasta com a condenação eterna do inferno, onde não há esperança de libertação. O purgatório, portanto, é um lugar de esperança e redenção, onde a misericórdia de Deus se manifesta de maneira justa e amorosa. Esta passagem também nos ensina sobre a importância de buscar a reconciliação e o arrependimento enquanto ainda estamos vivos. Ao fazer as pazes com nossos adversários, simbolicamente aqueles que ofendemos ou aqueles que temos conflitos espirituais, prevenimos a necessidade de purificação mais severa após a morte. É um chamado à conversão contínua, à confissão e à emenda de vida, pois ao resolvermos nossas faltas aqui na terra, nos preparamos melhor para a vida eterna. A doutrina do purgatório, sustentada por passagens como esta, nos lembra da seriedade do pecado e da necessidade de estarmos constantemente em estado de graça. Ela nos chama a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, praticando a caridade,
a justiça e a misericórdia, para que possamos enfrentar o juízo divino com confiança. Além disso, a compreensão do purgatório nos incentiva a orar pelas almas dos falecidos que estão passando por esse processo de purificação. Ao oferecermos orações, missas e boas obras em sufrágio das almas do purgatório, participamos da comunhão dos santos e ajudamos nossos irmãos e irmãs na fé a alcançar a glória celestial. A passagem de Pedro 3, 18 e 19, 4-6 oferece uma visão adicional sobre a realidade do purgatório. Neste trecho, o apóstolo Pedro explica que Cristo morreu pelos nossos pecados, padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado pelo Espírito. Nesse estado espiritual, Jesus foi pregar aos espíritos detidos na prisão, aqueles que nos dias de Noé tinham sido rebeldes. Esta prisão, ou limbo dos antepassados, onde os espíritos dos antigos estavam presos, foi interpretada pela Igreja como uma figura do purgatório. Esses espíritos, que não haviam alcançado a plena comunhão com Deus devido aos seus pecados, estavam em um estado intermediário. Não era um lugar de tormento eterno, mas também não era o céu. Era um lugar onde aguardavam a salvação e a purificação que Jesus Cristo traria. Esta interpretação revela a profundidade da misericórdia de Deus e a abrangência da redenção de Cristo. Ao pregar aos espíritos detidos na prisão, Jesus abriu as portas da salvação para aqueles que haviam morrido antes de sua vinda, mostrando que a redenção é retroativa e inclusiva. Isso reflete a natureza contínua do plano de salvação de Deus, que transcende o tempo e alcança todos os justos, independentemente de quando viveram. A ideia de um estado onde as almas aguardam purificação e salvação ressoa fortemente com a doutrina do purgatório. Assim como os espíritos no limbo dos antepassados esperavam a redenção de Cristo, as almas no purgatório aguardam sua purificação final antes de entrar na presença de Deus. Esta interpretação sublinha a crença de que, após a morte, há um processo de purificação para aqueles que morreram em estado de graça, mas que ainda precisam ser purificados de suas imperfeições. O texto de Pedro não só reforça a existência de um estado intermediário, mas também destaca a justiça e a misericórdia de Deus. Deus não abandona aqueles que são imperfeitos, mas proporciona um caminho para a purificação e a salvação. Esse processo, simbolizado pelo purgatório, é uma expressão do amor de Deus, que deseja que todos os seus filhos alcancem a santidade e a vida eterna com Ele. Além disso, a menção dos espíritos dos dias de Noé destaca a ideia de que a purificação é necessária mesmo para aqueles que viveram em tempos antigos e pecaram. A pregação de Cristo a esses espíritos mostra que a salvação é oferecida a todos, mas também que a justiça de Deus exige que as imperfeições sejam removidas antes que uma alma possa entrar na glória celestial. Essa visão teológica nos chama a refletir sobre a importância de viver uma vida de santidade e arrependimento. Devemos buscar a purificação de nossos pecados enquanto estamos vivos, através da confissão, da penitência e das boas obras, para que possamos estar preparados para a vida eterna. A doutrina do purgatório nos lembra que a misericórdia de Deus é vasta e inclusiva, mas também que a justiça divina requer que sejamos purificados de todas as manchas do pecado.